bem, minha gente, nós estamos com o nosso programa Papo Reto, sem mimimi, aqui na Rede Brasil de televisão. Todos os domingos você tem um encontro marcado comigo. Aqui serão pessoas que têm conhecimento profundo nas áreas que atuam, mas com um diferencial. O nosso programa não tem conversa mole, não tem o verdadeiro mimimi, a gente pergunta uma coisa, o entrevistado responde outra. A concepção do programa, o espaço que a Rede Brasil está nos proporcionando é justamente um programa direto, objetivo, que possa trazer para você informações, conteúdos para a sua vida e conteúdos verdadeiros. Você pode dizer com absoluta tranquilidade, pode até não concordar com os nossos convidados, mas você vai perceber, são pessoas objetivas, claras, que sabem o que querem e sabem o que defender. Nessa noite de hoje eu tenho a felicidade de receber um grande amigo de muitos anos, de muita luta pela segurança pública, que eu conheci jovem nos bancos escolares do Barro Branco, que forma a oficialidade da Polícia Militar de São Paulo, mas depois, pela sua capacidade, além das atividades na Polícia Militar, ele acabou tendo atividades que hoje, sem a menor dúvida, é uma das pessoas mais conhecidas em Brasília quando se fala de discussão de processos legislativos, de questões como agora nós ainda estamos vendo e debatendo as questões de reforma previdenciária, uma reforma do regime geral, a reforma do setor público, em relação aos militares. Por que o militar é diferente? E muitas vezes a gente vê umas pessoas absolutamente desinformadas, e é por isso que eu fiz questão que o Coronel Miller estivesse com a gente. Miller, em primeiro lugar, uma grande satisfação ter você conosco nessa empreitada. Aqui você atribui, e você fazendo essa avaliação histórica, para chegarmos nos nossos dias, dessas questões, por exemplo, que nós estamos agora ainda envoltos no debate. A gente vê muitas vezes profissionais de recursos humanos, juristas, por que o militar é diferente do outro? Por que o policial militar e o bombeiro militar tem que estar igual o militar federal? Um faz uma coisa, outro faz outra. Contextualiza pra gente aí, porque há uma desinformação total do brasileiro em relação a isso. Felipe, eu agradeço a oportunidade e o próprio nome do programa já diz, né? Papo reto, é a gente colocar a informação de forma direta, precisa, para o nosso telespectador. E a grande realidade é que desde o governo militar de 64, as polícias militares elas são históricas. Você sabe muito bem, as polícias militares elas têm mais de 200 anos, fizeram a história do país, estabeleceram as fronteiras desse país, a democracia, a própria república, ela foi construída pelas polícias militares. Inclusive as polícias militares foram e atuaram na Segunda Guerra, ou seja, atuaram em Monte Castelo. Então elas têm uma história da construção do país e da democracia no Brasil e no mundo. Mas às vezes nós tivemos, depois da redemocratização, algumas colocações acadêmicas, ideológicas, que distorceram a própria história da instituição. E nós chegamos na Constituinte de 88, em que se consolidou a democracia, e as polícias militares permaneceram com assento, com seu regime jurídico chamado regime legal constitucional. Então está lá o regime legal constitucional, portanto são instituições militares, assim como as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E por ser instituição militar, ela tem direitos e deveres. Existe chamado o quê? Freios e contrapeso. Existe uma compensação. À medida que eu dou obrigações, por exemplo, o militar ele não pode fazer greve, ele não pode ter sindicato, ele não tem hora extra. Então, à medida que eu estabeleço as obrigações,
Eu, do outro lado, eu faço Não chamado... tem e não pode pedir, né? Não tem como. Então, ele tem chamado direitos compensatórios. E as pessoas que não conhecem, ou aqueles, às vezes, até maldoso, eles querem justamente denegrir uma instituição, ficam falando que são privilégios. Não, são direitos compensatórios. Se eu tiro de um lado, eu tenho que equilibrar a balança do outro lado. E nós tivemos, então, desde o governo Fernando Henrique, o PSDB, quando no governo, na década de 90, ele veio e fez as reformas constitucionais. Veio a emenda 18 de 98, que estabeleceu o regime jurídico dos militares, estabelecendo como é que fica o Exército, Marinha Aeronáutica e PM Bombeiro. Então, esse negócio que nós estamos fazendo agora, para a população entender, estamos fazendo reforma da Previdência, não é assunto novo não, e não é a primeira vez. Exatamente. Todo governo, a hora que o presidente senta lá na cadeira, vem o peso do cargo, e a hora que ele senta, ele vê a administração pública, ele vê as finanças, ele vê o cofre, como é que está, ele tem que tomar medidas. E medidas que às vezes são até impopulares. Então o Fernando Henrique veio, fez a emenda 18, 19 e 20. 3 emendas constitucionais. Regime jurídico dos militares, reforma administrativa. Nós estamos vendo esse debate agora também, de novo, no Congresso. Reforma administrativa. Reforma administrativa. Ele fez a emenda 19... A história se repete. Se repete. Reforma administrativa, porque enxugar a máquina, sabe? Tornar a máquina administrativa ágil, eficiente. Reforma administrativa. Depois veio a reforma da Previdência, emenda 20 de 98. Então, Fernando Henrique, logo de início, 3 emendas constitucionais, em 98. Só que a reforma da Previdência, que foi a emenda 20 do Fernando Henrique, demorou 5 anos para ser aprovada. 5 anos para ser aprovada, e ela mexeu com o chamado regime previdenciário, quer seja do servidor público, que é o chamado regime próprio de previdência, que está lá no artigo 40, quer seja com o regime geral, que pega o particular, o empregado aí fora, o empregado público, lá do 201. Então eu tenho 2 regimes constitucionais de previdência. O próprio, que é servidor público federal, estadual, municipal e o distrital. E eu tenho o regime geral, que é o empregado, regido pela CLT. Então o Fernando Henrique, o que ele fez? Ele mudou de regime retributivo, de prêmio, para regime contributivo. Agora, você quer aposentar, tem que pagar. Então o servidor passou a contribuir para a sua aposentadoria. Isso que ano foi? 1998. Então o Fernando Henrique fez isso. E aí também colocou que o regime de aposentadoria, seja o geral ou o próprio, ele tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial. Eu até na época, quando eu cheguei aqui, eu falei, que atuária? Não é minha área, né? Atuária, o que é isso? Aí fui dar uma estudada, o que era atuária? É justamente a ciência que permite o equilíbrio das contas. Então o Fernando Henrique fez isso. E os partidos de oposição lutaram muito para impedir as reformas. É sempre assim, Olímpio. Quem está na oposição briga para não ter a reforma. Quem está na situação quer fazer a reforma. Aí veio, passado o governo Fernando Henrique, nós viemos mais adiante o governo do PT. Veio o governo Lula, que lutou contra essa reforma. Também. Primeira coisa que ele fez, apresentou logo 2 emendas constitucionais. Ele veio e apresentou a emenda constitucional número 41. Então não é questão ideológica, não é esquerda, direita. Não é, Olímpio. E essa é até bom para que o nosso telespectador veja. Nós tivemos um debate muito interessante, inclusive na época com a senadora Heloísa Helena, que era a líder do PT. A Heloísa Helena justamente debatendo com o Mercadante. Porque a Heloísa, como líder do PT, sempre encaminhou contra as reformas da Previdência e constitucionais. E aí agora ele passou a ser governo, e o Mercadante, líder do governo, era líder do PT. E aí o Mercadante falou para ela, Heloísa, como é que você está encaminhando contra a reforma do teu governo? Ela falou, eu sempre caminhei contra, vou continuar caminhando contra. E o Mercadante falou assim, olha, nós temos que entender o seguinte, tem a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Quando você não é governo, você age por convicção. Quando você passa a ser governo, você tem que agir com a ética da responsabilidade. Que agora, ou seja, a bomba está no nosso colo. Então, o governo Lula, no primeiro ano, em 2003, ele já aprovou a emenda 41. E o que fez a emenda 41? Muita gente não tem noção. A emenda 41, ela obrigou a contagem recíproca de contribuição e idade. Antigamente era só contribuição, colocou contribuição e idade. E ao mesmo tempo, na emenda 41, ela tirou a aposentadoria integral e a paridade entre ativo e inativo.
tirou a pensão integral e a paridade da pensionista com o correspondente ativo. Governo Lula. Governo Lula, governo PT. Mas é isso, gente. Aqui a conversa, o papo é reto mesmo. O Miller está dando uma aula para o Brasil. E quando se fala em matéria de previdenciária, reforma administrativa, fica parecendo que todo mundo que chegou agora está inventando a roda. Né? E a gente está dizendo, a roda já está feita, já foi feita alguns arroxos ao longo do tempo. Ele mesmo clareou, Fernando Henrique fez, Lula fez. E a conversa está fantástica. Nós vamos para um rápido intervalo, mas rápido mesmo. E quero você de volta aqui com o Papo Reto, sem mimimi. E agora vamos trazer já para esses momentos. 2019, reforma da Previdência no Congresso Nacional, que é o barulho, é a ebulição que nós estamos vivendo nesse momento. Até já!